resultados que você vai poder encontrar pelo caminho. E quando fala-se de crescimento em qualquer setor, em qualquer área, existe uma palavra-chave. Essa palavra-chave, ela chama-se cenário. E aí eu quero que você acompanhe o seguinte. Cenários, na verdade, é análise dos cenários. Por que a palavra cenário? Porque é algo que muda constantemente, certo? É algo que está em modificação constantemente. Então, definido onde você quer crescer, qual é a área que você quer crescer, você já definiu isso aí? Então, vamos analisar os cenários dessa área. Então, digamos que eu queira crescer pessoalmente, enquanto pessoa, né? Ou melhor, enquanto profissional. Eu quero um crescimento pessoal e crescimento profissional. Então, eu defini que eu quero crescer profissionalmente. Beleza. Eu vou para a análise dos cenários. O cenário externo e o cenário interno. O cenário externo é tudo aquilo que não está sob o meu controle, o meu domínio. Eu não tenho domínio. São variáveis incontroláveis, certo? O cenário interno, eu já tenho certo domínio, porque diz respeito à minha pessoa. Então, se eu quero, por exemplo, crescimento em área profissional, o cenário externo pode ser a possibilidade de empregabilidade daquela área que eu quero. Eu posso não ter o controle daquilo porque vai variar muito. Pode estar em alta, pode estar em baixa, pode mudar alguma coisa, as exigências, o que se pede. Já no cenário interno, eu posso ter o controle da seguinte forma. Eu preciso capacitar, eu preciso fazer isso, eu consigo realizar, eu consigo dominar. No cenário externo, eu não tenho como fazer isso. Lembrando que tanto no cenário externo quanto no cenário interno, eu tenho variáveis. A diferença básica é que lá fora, no cenário externo, as variáveis são incontroláveis, porque estão sob regimento de agentes que fogem do meu domínio. No cenário interno, não. Eu consigo controlar, é o meu eu. Eu consigo, de certa forma, ter algum controle. A gente sabe que às vezes tem pessoas que não têm muito autocontrole, né? São meio doidinhos da cabeça, mas isso aí é outro assunto, a gente não vai entrar no mérito. Mas em síntese, eu consigo ter esse controle. E analisar esse cenário é justamente para saber por qual caminho eu vou seguir. A questão é que as pessoas não aprendem o que é análise, não aprendem o que é inferência. Eu preciso olhar lá para fora e eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar lá para fora e eu preciso enxergar em mim possibilidades ou não. E ver se dá ou não dá. O que eu posso, o que eu não posso. Na verdade, o externo, ele determina o interno. Eu tenho que me adequar à área externa. É assim que as organizações fazem. Não é diferente comigo, não é diferente com você. A gente precisa se adequar, enquanto cenário interno, às condições do cenário externo. Isso não significa subordinação insensata, significa apenas adequação, customização. É isso que significa. Eu preciso me adequar para eu poder progredir, eu preciso ser flexível para eu poder crescer, eu preciso ter certas qualidades e características para eu poder me manter. Então eu vou olhar lá fora e vou determinar aqui dentro. E quando eu consigo definir onde eu quero crescer, consigo analisar os meus cenários, tanto externo quanto interno, eu vou passar de fase. E aí eu vou para a primeira ferramenta, com a ferramenta abstrata. E todo mundo ouve falar desse nome aí, né? Todo mundo aí ouve falar da palavra planejamento, né? Que é uma ferramenta abstrata pelo seguinte ponto. Não há um modelo padrão para isso. Tanto é que se fala em planejamento familiar, planejamento financeiro familiar, planejamento de casamento, tudo inclui planos. Essa que é a verdade irrefutável. Mas só que a definição técnica da palavra planejamento é uma ferramenta que você usa para se relacionar com o futuro. Se for enxergada por esse âmbito, por esse ângulo, você vai conseguir ver coisas no futuro que outros não vão conseguir ver. E o futuro é um cenário externo. E ao ver coisas no futuro, para onde o futuro caminha, você vai adequar o seu cenário interno.
por meio de planos e ações baseados em um planejamento que você fez. Pode levar 5 anos, pode levar 6 anos, não importa. O futuro sempre pertence àqueles que conseguem observá-lo e identificar para onde ele está indo. Exemplo básico, se você olhar para onde é a tendência do futuro, é para a inteligência artificial. Os cursos de TI, os cursos de tecnologia vão cada vez mais em alta. O mundo caminha para a inteligência artificial, é uma tendência. Aí me chega alguém, não, eu quero fazer engenharia florestal em Pernambuco. Então você fica lá na mata da Brenan, lá do Curado, né? Pegando os salguinhos lá da vida, lá no Jardim Botânico. Ora, eu tenho que ver para onde o futuro vai. Qual é a tendência do cenário externo? A palavra cenário, se você identificar cenário como algo parecido com uma peça de teatro, o cenário muda. Com a diferença, é muito rápido. É muito rápida a mudança, porque as variáveis são incontroláveis e uma velocidade constante. Então, eu preciso desse plano para, em cima desse plano, eu executar as minhas atividades. Senão, já era. Já era. Por isso que eu quero que você grave a seguinte frase aqui, ó. As chances de fracasso em realizações sem planos é quase 100%. Permeia os 99,99%. Por que eu não defini que é 100%? Porque o improvável corresponde a 1% e pode acontecer. Quantos casos você não conhece? Eu conheço de pessoas que não planejaram porcaria nenhuma e se deram muito bem. Agora, vai contar isso na casa de milhões. É 1 em 1 milhão. Isso aí é o desvio padrão, lá na estatística, né? O que está fora do padrão. O improvável, mas o improvável é alto risco. O provável tem que ser por planos. Então, as chances de fracasso em realizações que você não planeja é de 99,9%. 1% é variável abstrata e alto risco. Então, eu preciso me basear. Planejamento. Observar esse futuro, para onde vai o futuro, para onde vai o futuro enquanto relacionamentos, para onde vai o futuro enquanto carreira, para onde vai o futuro enquanto necessidade de pessoa, que tipo de pessoa o futuro vai querer, que tipo de pessoa a sociedade futura espera, né? Ou o planejamento a nível de, como a gente fala, né? Planejamento para trás, em que sentido? O que eu vou deixar quando o futuro chegar para quem venha atrás de mim, a minha geração, também faz parte disso. Se assim não fosse, a gente não teria um monte de banco fazendo previdência privada. A previdência privada nada mais é do que um planejamento futuro para trás. Eu planejo o futuro, mas tecnicamente não sou eu que vou usar. Porque quando eu pratico a cidade de pé junto, a minha geração é que vai utilizar de um bom futuro que foi planejado. Então, planejamento, ferramenta utilizada para se relacionar com o futuro. Eu me relaciono com o futuro analisando os cenários através dessa ferramenta chamada planejamento. E ao analisar esses cenários, eu tenho que me analisar, cenário interno, e eu tenho que analisar lá fora, cenário externo. Eu vou conseguir coletar informações, dados que vão dar suporte para que eu trace o meu plano de ação. Por onde é que eu vou? Quais são as metas que eu tenho que seguir, as etapas que eu tenho que fazer dentro desse plano para eu conquistar isso aqui que eu coloquei em até 5 anos como meta. Para isso eu tenho que saber. Esses cenários vão mudando. E à medida que eles mudam, é como se fosse um oceano. Muitas vezes, uma mudança no cenário externo pode empurrar uma perspectiva de plano meu de 5 para 10 anos. Ou pode ser o contrário. Uma mudança de cenário externo pode antecipar para mim uma perspectiva de 5 para 2 anos. E é isso que eu tenho que ter o controle para saber como é que vai. O problema é que a gente acha que planejamento é colocar um monte de tópico no papel e deixar lá. Não, o planejamento da ferramenta tem que ser acompanhada. Eu tenho que acompanhar ali dia a dia. Hoje o que foi, amanhã o que aconteceu. É assim que você consegue crescimento. Lembrando sempre que o planejamento ele se divide aí, né, a nível organizacional, nesses 3 pontos. Né? Algumas pessoas aqui que estão na aula já ouviram falar isso aí, mas eu vou trazer isso a nível pessoal. Não vou entrar no mérito
da questão organizacional, mas ele se divide nessa pirâmide, né? A estratégia, o método e a ação, né? Estratégico, tático, operacional. Longo, médio e curto prazo. Definindo onde eu quero crescer, analisando os cenários que eu tenho que fazer, definindo o meu plano por onde começar, eu vou ter que definir o que eu quero para longo prazo, o que eu quero para médio prazo e o que eu quero para curto prazo. Certo? O estratégico no topo é a longo, porque é uma estratégia, o tático é a médio e o operacional é a curto. Na linha básica do mundo corporativo, né, o de cima aponta o caminho, o de baixo monta o plano para chegar no caminho e o terceiro executa. É assim que funciona. Mas a nível de pessoa, eu tenho que ter uma estratégia assim a longo prazo. Né? Onde é que eu quero estar? Como é que eu quero fazer? O que é que eu quero conquistar? De bens materiais, de bens imateriais. Bens imateriais? Como assim, professor? Bom, você vai ficar parado no tempo? Não vai estudar, não vai se capacitar, né? Terminou um curso, não vai procurar outro, não vai tentar outra perspectiva para melhorar. São bens imateriais. São bens imateriais, você tem que saber. Eu estou terminando aqui, posso até passar um tempinho parado aí, né? Vou descansar meu bolso, mas eu vou começar outro nesse eixo aqui. Agora eu tenho que começar encandeado, lá, engajado. Eu fiz isso quando eu comecei com o curso técnico e deu certo. Terminei o terceiro ano, antigo terceiro ano, não vou para uma faculdade, eu vou para um técnico em ADM. Meu sonho era fazer engenharia mecatrônica, mas aí eu vi ADM e gostei. Vou fazer o técnico para ver como é que é e para entrar mais rápido no mercado. A estratégia tinindo, bateu certo. Fiz o técnico, consegui o emprego em si, depois eu caí na faculdade. E aí quando eu caí na faculdade eu vi que a coisa era outra. Pela experiência, a bagagem do técnico me ajudou muito dentro da faculdade. Essa escada, ela foi construída. E depois retornei como estou como professor até hoje. Mas o início da base foi planejado dessa forma. Então, a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. A gente tem que ter planos nesses 3 níveis. Mas como é que eu vou executar 3 planos ao mesmo tempo? Entenda. Não são 3 ao mesmo tempo que você vai trabalhar. Você tem perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes. Você vai conquistar um a curto prazo porque ele é mais fácil. Você vai conquistar um a médio prazo porque ele é menos difícil. E você vai conquistar o a longo prazo porque muitas vezes para chegar lá no longo prazo você depende de conquistar o primeiro e o segundo. Para juntando os dois alcançar o longo. A questão é uma só, a gente só cresce se a gente planejar. Não tem pra onde correr, de forma alguma. E aí existe uma ferramenta muito conhecida que ela auxilia muito bem nessa questão de crescimento e pode fornecer dados para o planejamento. Alguns também já conhecem, mas é só utilizada a nível de empresa. Eu quero trazer para nível de pessoa. Né? Essa ferramenta é chamada de SWOT e não é a polícia americana, tá? Para deixar claro. Significa apenas força, o S de força, o W de fraqueza, o O de oportunidade e o T de ameaças. A análise da matriz tem no seu topo ajuda, atrapalha. Tem nas suas paralelas externa e interna. Forças e fraquezas é interno. Oportunidades e ameaças é externo. Então, essa ferramenta já me mostra mais ou menos o que eu tenho que olhar no meu cenário interno e o que eu tenho que olhar no meu cenário externo. No meu cenário interno, eu tenho que olhar no que eu sou bom e no que eu sou fraco. E geralmente é nos meus pontos bons e nos meus pontos negativos. E a gente não gosta de falar ponto negativo, né? Se eu pedir aqui, me diga um ponto negativo, para sair um, é para doer. Mas se eu pedir o ponto negativo da vizinha, meu amigo, sai um livro, não tenha dúvidas. Mas o que eu tenho de bom? Meu ponto forte. O que eu sei? O que eu sou bom? Eu sou bom em quê? Qual é a minha aptidão? Aquilo que eu sei que eu me destaco. Muitas vezes é uma coisa complementar. Pode ser o sorriso da pessoa, a maneira da pessoa ser, o carisma da pessoa, faz parte. Não entenda
força como tem que ser um comunicador, tem que ser um Silvio Santos, né? Tem que ser uma pessoa com muito conhecimento, com muita técnica, com muita capacidade intelectual. Não! Muitas vezes o ponto forte de alguém é o sorriso da pessoa, é o jeito da pessoa, é o carisma da pessoa, é a forma que ela consegue abordar o outro. É simples. Mas eu tenho que identificar isso dentro. E ao mesmo tempo eu tenho que identificar as fraquezas. Por que que a força ajuda e a fraqueza atrapalha? Parece ilógico, ou melhor, muito óbvio. Mas a questão é que eu identifico as forças para potencializá-las. E eu identifico as fraquezas para neutralizá-las ou eliminá-las. Eu tenho que fazer isso. As fraquezas eu tenho que neutralizar ou eliminar. As forças eu tenho que potencializar. Se eu sou bom naquilo, eu tenho que virar o cão naquilo ali, ser um destaque naquilo. Né? Uma vez eu vi o jogador Cristiano Ronaldo falando, ele dizendo o seguinte: eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Se eu não pensar que eu sou o melhor, eu não estou concorrendo. Ele está falando do ponto forte dele. Daquilo que ele é bom. Ele tem que ser o cão naquilo que ele é bom. Naquilo que eu sou bom, naquilo que você é bom, você não pode comer farinha de ninguém. Pode vir alguém no teu nível e o pau quebrar, mas assim, é no mesmo nível. Você não vai estar comendo farinha de ninguém naquilo que você é bom. Já as fraquezas, elas são perigosas por dois motivos. Tanto a nível empresarial quanto pessoal. O primeiro perigo é que a fraqueza ela pode atrapalhar a parte da força. A fraqueza pode atrapalhar o que você é bom. E a fraqueza pode ser usada pelo concorrente. Ainda tem mais esse detalhe. É um exemplo simples. Até em empresa acontece isso. A pessoa é um excelente funcionário, um baita funcionário, mas às vezes ele é pavio curto. A turma que quer prejudicá-lo faz o quê? Investe na fraqueza dele, até ele estourar. Se ele não neutraliza ou elimina aquela fraqueza, além de ser usada pelo concorrente, ainda vai prejudicar aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele tem de melhor nele. Então, você tem que colocar no papel, ser honesto com você, força e fraqueza. Essa semana eu passei por uma avaliação na instituição e estava lá, o que é que você... Forças, fraquezas. Eu coloquei as fraquezas lá, vou deixar você curioso aí, não vai ficar sabendo não. As fraquezas é minha. Eu botei lá as fraquezas. E depois a coordenação veio falar comigo para fazer o feedback do teste e perguntar a fraqueza. Eu disse, é isso aí mesmo. Mas não parece que é o senhor, mas sou eu. Sou eu mesmo. Aí sou eu. Tô aí. Eu. Entendeu? Sou eu. Tem que colocar. Isso é no ambiente interno. Já no ambiente externo, você tem oportunidades e ameaças. As ameaças atrapalham, porque são os concorrentes. Mas muitas vezes, a ameaça em si, ela é aquilo que neutraliza a ação, como a gente viu lá na primeira aula. A ameaça externa pode ser um medo que a pessoa tem, pode ser palavras negativas muitas vezes, pode ser qualquer tipo de trava que impede que a pessoa avance. E lá fora também eu tenho que identificar as oportunidades. A mesma regra da força e da fraqueza vale para a oportunidade e a ameaça. Eu tenho que identificar as oportunidades para que, ao potencializar as forças, eu conquiste as oportunidades. E eu tenho que identificar as ameaças para que eu possa neutralizá-las ou exterminá-las também. Porque o que só ajuda é força e oportunidade. Força interna, oportunidade externa. E o que atrapalha? Fraqueza que é interna e ameaças que é externa. Ora, eu tenho que ver o que vem de fora que pode me prejudicar. Eu tenho que saber e mudar a minha rota. Com base na utilização dessa ferramenta, você tem uma visão clara e ampla de quem é você, tanto a nível interno quanto a nível externo. Essa é uma ferramenta importantíssima para ser usada, que nós precisamos fazer o filtro constantemente. E aí está uma tarefa para você já fazer. Eu vou soltar lá no grupo depois a matriz e você vai colocar lá forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E destacar no cenário interno e no cenário externo aquilo que você tem que neutralizar e eliminar, aquilo que você tem que potencializar para correr atrás. E lembrando, a ferramenta só funciona se tiver um elemento, ação. Sem ação, a ferramenta é mera ilustração. Tá? É outra coisa importante.
Um outro dado muito interessante também, uma outra ferramenta que inclui como está o ambiente em que você está inserido. Né? Como está o ambiente que você está inserido? Você sabe que o ambiente influencia e o ambiente é uma variável externa. Né? Você já viu aquela coisa do povo que é bagunceiro? Aí não mexe na minha bagunça não, que eu sei onde está tudo. Ele pode até saber onde está tudo, mas fica um embaralhado na cabeça da pessoa. Né? A nível de empresa, você quer saber quem é alguém, olha a mesa dele no final do expediente. A nível de pessoa do lar, você quer saber quem é alguém, olha o guarda-roupa dele ou dela. Ou o ambiente em que ele trabalha em casa, se é que ele tem. Por que eu estou perguntando como está o ambiente em que você está inserido? Porque o ambiente é uma variável externa. E essa variável externa, ela pode ser tanto uma oportunidade, certo? Se esse ambiente estiver bem adestrado, pode ser uma força, mas pode ser uma fraqueza e uma ameaça. Por isso, que uma ferramenta importante para domar o ambiente, também muito conhecida, é o 5S, que é uma ferramenta de qualidade, tá? Por que 5S? Porque as palavras são em japonês, né? Aí, senso, limpeza, saúde, disciplina, utilização, ordenação. Senso de limpeza. Não dá para crescer na sujeira, é claro. Mas a limpeza tem que ser higiene física do ambiente ao redor, mas a higiene interna. Botar lixo para fora, né? Porque tem pessoas que a ameaça dela é ela mesma, com a trava emocional que tem dentro dela. Ela mesma é que se trava. Então, senso de limpeza. Tudo que não colabora para o meu crescimento eu tenho que jogar fora. Tudo. Tudo. E às vezes até limpar o namorado também. Estou mandando ninguém se separar aqui. Nem estou sendo instrumento da discórdia. Mas senso de limpeza. Tá? Em que tudo que não colaborar, né, esse é até um critério da qualidade total. Né? Os estudantes de ADM, qualidade total. Tudo que não colabora para a qualidade total da empresa tem que ser exterminado. Essa regra tem que valer a nível de crescimento. Tudo que não colabora ao seu crescimento tem que ser tirado. Senso de limpeza. Senso de saúde, né, é o ambiente externo. Como é que você vai crescer sem saúde? É básico. Aí é uma questão de força ou fraqueza. A saúde física, a saúde emocional, a saúde financeira, entenda nesses eixos. O que é o senso da saúde? É a preservação do bem-estar. Então você precisa identificar tudo aquilo que tira você do bem-estar. Tudo aquilo que deixa você fora do seu nível de calmaria e tranquilidade. E deixa você, às vezes, doente e perturbado. Tem que tirar também. O outro senso é o de autodisciplina. E esse aqui é o mais difícil de fazer. E eu já venho falando sobre disciplina desde nosso primeiro encontro. Disciplina é deixar de fazer o que eu quero para fazer o que eu preciso. Então, a disciplina ela tem que ser usada para me forçar a executar o plano. Exemplo de disciplina. Você fazer e colocar em prática tudo aquilo que a gente tem visto até o momento. É um exemplo de disciplina. Exemplo simples de disciplina, você se exercitar 10 minutos por dia. Ah, mas não dá. Essa conversa aqui não dá. A gente engana-se a nós mesmos. Né? Enganamos-nos a nós mesmos. É só encaixar e ajustar o horário. Mas o senso de autodisciplina é manter as coisas funcionando. E devo dizer aos senhores aqui presentes, não é fácil manter a disciplina, não é fácil manter o foco. Manter as coisas funcionando não é fácil. Requer uma energia acima do comum. Mais do que aquilo que a gente está acostumado. É uma energia acima do normal. Certo? Para manter as coisas funcionando. Outra coisa que é o senso de utilização. Só deve ficar aquilo que eu uso. Aquilo que não serve como ferramenta, como instrumento que vai me fazer crescer, eu tenho que tirar. Aí é parecido com limpeza. O limpeza eu tenho que fazer a varredura total. A utilização eu tenho que ver aquilo que serve e usar. E aquilo que não serve, descartar. Senso de utilização. O que é útil?
O que é inútil? Eu tenho que ver por esse ângulo. Será que é útil continuar batendo nessa tecla? Será que é inútil? Quer ver uma coisa simples? Vamos trazer aqui sim, rapidinho para você entender. Senso de utilização a nível de crescimento emocional. Não é útil ficar correndo atrás de quem não quer nada com você. É inútil. Então, usando o terceiro S, o quarto S, né, da roda, bye, baby, tchau. É inútil. Se é inútil, não pode ser utilizado. Então tem que ser retirado. Senso de ordenação. O que é ordenação? É manter as coisas organizadas. E esse senso de ordenação, ele me aponta uma outra ferramenta que não está aqui a nível aberto, mas está implícito. Como é que eu posso manter a ordem? Uma ferramenta simples, chamado agenda. Se você mantém a ordem, você sabe exatamente o que tem que fazer amanhã quando chegar no seu trabalho. Ou durante o dia, na sua casa ou na sua vida. O que você tem para fazer amanhã? Está em ordem? Planejou, já está em ordem ou não? Então tem que saber. O senso de ordenação, ordem, colabora para a autodisciplina, colabora para a utilização, colabora para a limpeza, colabora para a saúde. Porque a pior coisa é uma coisa bagunçada que deixa você estressado. Então quer crescer? Aplica os 5 S's. Limpa o que não colabora com o crescimento. Vê o que pode tirar você do bem-estar. Mantenha a disciplina, as coisas funcionando. Verifique o que é útil e o que é inútil no processo do seu crescimento. E deixe as coisas em ordem. Senso 5S. Vai funcionar para você. Quer ver outra ferramenta? O nosso finalzinho aqui básico. Como você planeja as suas ações. Depois que você definiu onde quer crescer, verificou o cenário externo, interno, já sabe o que você quer a longo, a médio e a curto prazo, já sabe no que você é bom, no que você tem que melhorar, as oportunidades que você tem, o que você precisa tirar, que isso pode ser ameaça, identificando, né, o que você tem que limpar, o que você tem ali que não deixar tirar o teu bem-estar, o que você tem que manter funcionando, aquilo que você precisa saber se é útil e aquilo que você tem que manter em ordem, você tem que agora saber como planejar suas ações, porque as pessoas às vezes travam. Por onde é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Então, quero te apresentar uma outra ferramenta básica, bem conhecida também do mundo corporativo, mas utilizada também no nosso caso a nível pessoal, que é chamada de 5W2H, que é uma ferramenta para implementações de ações. Tá? Por que 5W2H? Porque do lado esquerdo da minha tela aqui, ó, desse lado de cá, tem 3 palavras que começam com W em inglês e do lado de lá, mais 2 em inglês. Então são 5 Ws. E as outras 2, como e quanto, começa com H. Ficou o nome da ferramenta 5W2H. Como é que essa ferramenta pode ser aplicada? Primeiramente, você tem que saber o seguinte. O que eu vou fazer? O objetivo. Né? Então vamos lá. Definido tudo, então meu objetivo vai ser juntar até o final do ano R$2.000. Eu sei que esses 2.000 eu vou utilizá-lo para isso, para aquilo, analisei todo o meu cenário, tal, defini esse objetivo, tá. Vamos sair do papel agora. O que? Objetivo, 2.000, juntar. Onde vai ser isso que você vai colocar? Debaixo do colchão? Faça-me o favor. Né? Você vai juntar esse dinheiro numa conta poupança? Você vai juntar esse dinheiro em uma aplicação pessoal? Terceira pergunta. Por que você vai juntar esse dinheiro? O motivo. Por quê? Sei lá, se eu morrer, não vou dar custo para ninguém. Pode ser, é um motivo, ora, motivo justo. Né? O que? Juntar 2.000. Onde? Na minha conta do Bradesco, poupança. Por quê? Por conta disso. Quando eu vou começar? É o cronograma, que é uma outra ferramenta importantíssima. O cronograma ele pode ser feito por uma agenda simples como essa que está na minha mão. Porque o cronograma se baseia em atividades diárias. Então, quando vai ser feito isso? Eu vou começar a partir da minha próxima quinzena quando eu receber. Aí eu vou lá na agenda, né, no senso de ordem, no senso de disciplina e vou colocar lá 15 de agosto.
iniciar a economia para atingir R$2.000. Aí vem, quem vai fazer isso? Você. Você é que vai fazer, você é o responsável. Como vai ser feito isso? Se eu quero, vamos fazer uma conta de matemática básica aqui. Se eu quero 2.000 até o final do ano, e eu vou começar a partir da segunda quinzena de agosto, então eu considero agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. Pegar 2.000 e dividir por 5. Como vai ser feito isso? Através de depósitos mensais de R$400 todo dia 15. Aí você tem ali, o valor embaixo. Quanto? 400. O como? Através de depósito bancário. E a quantidade? R$400 mensal. Perceba que quando você tira a ideia de juntar 2.000 e esquematiza ela com o auxílio de uma ferramenta, ela fica mais clara para você. Ela fica mais abrangente. Ela fica mais palatável para você perceber as sensibilidades daquilo ali. Então, o que é o objetivo? Onde é o local? Por que é o motivo? Quando é o cronograma para iniciar? Quem? Você. Como? A maneira. E quanto? Nem sempre o quanto é valor a depositar. Quer ver outro exemplo? O quê? Quero comprar um carro. Onde eu vou comprar? Meira Lins. Eu vou homenagear o povo aqui que trabalha lá na Meira Lins. Vou lá na Meira Lins, vou comprar lá. Tá certo. Por que eu vou comprar um carro? Porque eu estou cansado de greve de ônibus. Cansei de greve de ônibus. Tá bom. Quando vai ser isso? Olha, comprar um carro é um planejamento a longo prazo. Quando? 2024. Quem vai comprar? Ou com quem eu vou falar? Quem vai comprar sou eu. Como vai ser feito isso aí? Vou financiar uma parte e dar uma entrada na outra. O valor, 39.000, o carro total, vou dar uma entrada de 24 e financiar a diferença. Esquematizei uma outra ação. Agora, a ferramenta não faz milagre se ela não for seguida por um senso de ordem e disciplina. Por isso que o 5S vem com a palavra senso. A palavra senso vem de mente. O que é senso? Existência. O que é senso? Pensamento. O que é senso? Realidade. Ação. Então, ela não produz se não tiver a ação dirigida para isso. Essas ferramentas, elas são exaustivamente abordadas em cursos técnicos, em cursos acadêmicos, mas sempre do ponto de vista da organização, da empresa. Mas são ferramentas que eu chamo bivolt ou bimodal. Eu posso adaptá-las para mim enquanto pessoa, para que eu, enquanto pessoa, cresça. Porque se ela faz uma empresa crescer, e ela pode ser adaptada ao nível pessoal, se tiver a mesma, for perspicaz como as empresas são, eu também vou crescer. Agora, a diferença entre uma empresa que cresce quando a ferramenta é aplicada e eu é que lá eu tenho várias pessoas para monitorar e fazer cumprir o que foi estabelecido. Aqui só sou eu para monitorar. Até porque o objetivo é eu. Pertence-me. Mas não há nada que desabone a capacidade de eu fazer a monitoria correta. Só depende do senso de disciplina e do senso de ordem. Senso, latência, realidade. Eu tenho que ter esse senso. Quando a gente fala, a pessoa tem que ter bom senso, tem que ter boa realidade. Sensibilidade para aquilo ali. Você não pode fazer e esquecer, deixar para lá. Então, você vai ter aí, até o nosso próximo encontro, amanhã eu vou soltar para você analisar SWOT. Depois eu solto para você analisar 5S. E depois eu vou soltar para você analisar o 5W2H. E aí você vai pegar esse conjunto de ferramentas, unificá-las e apontar para o teu crescimento.
Porque é possível crescer, sim. É possível crescer. As ferramentas estão aí para isso. Utilizando-as de forma correta, você consegue alcançar um crescimento a nível desejado. Lembrando que o crescimento é relativo para cada um. Cada um ambiciona um nível de crescimento específico. Mas ninguém quer ficar estagnado, ninguém quer ficar parado. Essa é uma outra verdade. Todos querem crescer. Só que uns estão crescendo em uma velocidade mais rápida porque descobriram o caminho das pedras. E o caminho das pedras é simples. É a aplicação de ferramentas, métodos e práticas. E outros ainda estão em práticas antigas, em rudimentos antigos. Não se adaptaram, não se flexibilizaram, não se converteram à realidade do momento. Então, você que está aí, você está querendo entrar nessa nova realidade. Então, o caminho está traçado. Agora, é com você e a tua aplicabilidade. Tu tem que botar o negócio para andar. E o assumir do compromisso é unilateral. Não é A, não é B, não é C. É você. Né? Até combinou. Então, com essas ferramentas aí, planejamento, SWOT, 5S, 5W2H, falamos rapidamente sobre agenda e cronograma, fechamos aí 6 ferramentas que você pode utilizar. E essas ferramentas, elas ajudam a manter algo chamado foco. Você está me vendo até a nível melhor, porque a resolução da câmera tem um foco distinto. Se eu mudo para do meu notebook, distorce o foco. E a realidade é que a nível do psique humano, uma mente que não tem foco, ela se torna uma mente esquecida. É você começar o dia e parece que você está perdido. Quantos aqui já não fizeram isso? Parece que você fez tudo, mas não está fazendo nada. E parece que o dia não passa e você não consegue sair e você se sente andando em círculo. É porque sua mente está desfocada. É como um aparelho fora da sintonia do sinal. Ele só faz barulho, mas não é eficiente e eficaz para produzir aquilo para o qual ele foi designado. É simples, tá? Então, nesse aspecto, quero aí agradecer a sua presença. Deu uma travada aqui para mim, rapaz. Vixe, deixa eu ver se volta. Voltou. Muito bem. Agradecer aí a sua presença. Aula direta, prática e básica. Na próxima semana a gente vai para o 5º encontro e eu vou soltar o tema para você também. Nosso primeiro encontro já está no canal do YouTube. Depois eu vou soltar o link para você. Vai entrar agora o 2º encontro, o 3º e esse. Colocar os 3 encontros lá no canal da A12, que aí você pode compartilhar, pode rever, pode reassistir sem nenhum problema. Certo, pessoal? Obrigado aí pela sua presença, companhia e audiência. E até o próximo encontro na semana que vem para a gente fechar com chave de ouro. Te aguardo lá. Tchau, tchau.